Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o dia de Santo Antão, a memória de Santo Antão, esse grande santo do deserto. Ele, através daquela passagem do Evangelho de São João, quando fala que o jovem rico teve que deixar, Jesus pediu para que o jovem rico vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, e assim ele iria viver uma vida mais radical, um caminho de perfeição maior, e iria ser santo. Santo Antão, ele vinha de uma família nobre, os pais dele tinham morrido, ele ficou somente com a irmã, e através dessa passagem do Evangelho, ele vendeu todos os seus bens e foi para o deserto. Uma parte ele deixou com a irmã foi para uma casa de religiosas e ele viveu essa vida de pobreza. Ele é o pai do monaquismo. O monaquismo quer dizer aquele que fica só. Ele foi para o deserto para viver essa vida mais solitária junto com Deus e nosso Senhor. Peçamos hoje a Santo Antão que ele nos ajude nesse processo do nosso caminho de santidade e que nós sejamos fiéis a Deus e que nós não demos o valor tão grande às coisas materiais. Como Jesus mesmo disse, que nós devemos acumular tesouro no céu e não aqui na terra. Voltemos para o Evangelho. Vocês vão percebendo que na medida que nós vamos caminhando no Evangelho de São Marcos, nós vamos vendo que as autoridades religiosas daquele tempo começam, de uma certa forma, a perseguir Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era Deus. Então, eles iam observando para ver se iriam pegar Jesus em alguma situação. Hoje é a questão do sábado. E nós vamos ver depois outras passagens que eles vão justamente tentar pegar Jesus nesta questão. Então, vejam só. Jesus estava caminhando com os apóstolos, era dia de sábado. Eles estavam ali no meio dos trigais e, como eles estavam com fome, eles começaram a arrancar as espigas e para comer. Aí os fariseus fala para Jesus e diz: Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Os fariseus, eles chegaram a um nível de exagero muito grande na questão da doutrina,
na questão dos mandamentos. Deus deu os mandamentos e em cima dos mandamentos eles colocaram mais coisas que não eram necessárias. Por exemplo, o sábado para o judeu era o dia do Senhor. Claro, para nós, isso aqui já está bem claro para nós católicos, que o dia do Senhor para nós é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e os primeiros cristãos, que muitos eram judeus, passaram a usar o domingo como o dia do Senhor. Isso está bem claro para nós. Eu abri esse parêntese para esclarecer, porque ainda tem muitas pessoas que ficam com dúvida, e aí tem algumas seitas por aí que diz que tem que ser no sábado, que tem que ter no sábado. Não, a nova criação para nós, ela começa com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso aconteceu no domingo. Bem, voltemos ao Evangelho. Então, eles começaram a questionar justamente a Jesus, porque no dia de sábado eles estavam matando a fome. Olha que exagero! É como se eles não pudessem debulhar, ou seja, pegar aquele trigo que estava ali e comer, pegar as espigas, né, do trigo e comer, porque era sábado. Vocês estão entendendo o exagero? Então Jesus começa a citar alguns fatos, em especial aqui o fato do Antigo Testamento que aconteceu com Davi, que entra no templo e ele estava com muita fome, e o sacerdote só tinha lá o pão consagrado, que não cabia a ninguém comer, somente o sacerdote. Mas vendo que eles estavam com fome, ele deu e Davi comeu junto com os seus companheiros, numa fuga que eles estavam tendo em relação a Saul, que queria matar Davi. Aí Jesus termina: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou Deus. E eu estou aqui para mostrar para vocês que isso é um exagero. Você vê que Jesus termina dizendo assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E é diante desta situação que Jesus ele está nos mostrando que nós precisamos tomar muito cuidado com os exageros. A vida cristã, ela se baseia na sobriedade e também no discernimento. Nós precisamos ser sóbrios. Sim, Deus está em primeiro lugar. O primeiro mandamento é esse: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento e com todo o seu ser. Mas, ao mesmo tempo, Jesus resume os mandamentos também dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes tem pessoas na igreja que, em vez de procurar viver o que o Senhor ensina, passa o tempo todo apontando os defeitos, o que acontece aqui, o que acontece lá, e acabam vivendo um descontrole muito grande na vida espiritual. São aqueles que vivem julgando o tempo todo. Que aquele fulano fez isso, aquela fulana fez aquilo.
Que aquele dali deveria ter, na hora da comunhão, deveria ter colocado as mãos postas e não colocou. Que aquele dali deveria se ajoelhar e não se ajoelhou. Porque você está entendendo? A falta de caridade. Tem muitas vezes pessoas que na vida cristã ela está iniciando, às vezes está aprendendo ainda as coisas, e tem aqueles que ficam ali observando, mas não tem a caridade de chamar a pessoa para perguntar para ela, para conversar, para mostrar. Não, é só acusando, 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 acusando. Pega um mandamento, pega algum ensinamento da igreja e passa o tempo a acusar, 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 e às vezes se colocando nessa atitude farisaica. Ele é o certo, ele é o puro, ele é o santo, o outro é que está errado. Imagina aquelas pessoas que faz um cursinho de liturgia, aí vai para a missa, aí começa a ficar olhando se o padre fez assim, se o padre fez daquele jeito. Aí, tá vendo? Errou. E passa a missa toda observando esse ou aquele erro, ou aquele acerto, e acaba não participando do sacrifício do Senhor em si. Tem os outros também. Na questão das orações, às vezes aquela pessoa ela não pôde rezar naquele dia, ou ela teve que parar as orações para fazer um ato de caridade, porque precisava. E aí começa, tá vendo? Você tinha que rezar, você não rezou, você parou a oração no meio. É assim. A atitude desses fariseus foi essa. Eles tinham que ter observado, eles deveriam ter parado para pensar assim e dizer: que atitude, né? Boa. Sim, hoje é dia do Senhor, mas esse mais aqui no sentido positivo, mas eles estavam com fome, eles precisavam comer. Não é que hoje é sábado, não pode fazer isso, porque hoje é o dia do Senhor. Aquela atitude, me desculpe, mas eu dizer mais uma vez, a atitude farisaica, porque a pessoa ela já não vive mais por amor a Deus, ela vive em função da lei, porque é assim e é assado. Não, você tinha que rezar 50 Ave-Marias, porque no terço é 50 Ave-Marias. Você só rezou 49, então a oração não valeu. Não valeu? Valeu sim. A questão não é a contagem dos números, simplesmente das Ave-Marias que foram rezadas, mas o coração, a intensidade do coração. Mas aqui também não estou dizendo agora que você vai parar de rezar as 50 Ave-Marias, que é rezada num terço, para dizer assim, tá vendo, não precisa rezar. Não, eu estou dizendo que há casos e há situações. E nós não podemos, diante de uma situação, simplesmente agora dizer que aquilo ali não foi bom e ficar apontando o erro de um e de outro. É isso que os fariseus estão dizendo. Aí Jesus está dizendo, não, eu sou o Senhor do sábado. Estou mostrando para vocês que a lei não está dizendo que no dia do Senhor a caridade não pode ser feita. Sim, é o dia do Senhor, mas a caridade é preciso fazer também.
pergunto para você, você que já está na sua caminhada, você que está numa vida cristã já há muito tempo, você que tem estudado as Sagradas Escrituras, você que tem estudado os Santos Padres, o Catecismo, esse aprendizado que você tem levado você a ficar nessa atitude farisaica de ficar apontando os erros. Eu não estou dizendo que nós não podemos enxergar, ver, porque se nós estamos vendo, nós estamos vendo. Mas qual é a atitude? Como fazer? É essa a atitude. Como abordar aquela pessoa? Como falar com ela? Simplesmente apontar. Você tem apontado esse estudo, esse conhecimento que é necessário. Tem levado você, nesse estudo, a rezar mais, a se aproximar mais de Deus, ou tem levado você a uma atitude totalmente contrária, de se colocar agora, eu sei, e o outro não sabe. Eu sei melhor do que ele. Agora eu vou fazer isso, aí começa a apontar esse e aquele. Tem situações hoje na internet que dá um entristecimento tão grande, porque as pessoas elas têm tomado uma atitude de ficar só observando os defeitos de coisas que acontecem na igreja, coisas que acontecem aqui e acolá, e numa falta de caridade, numa grande falta de caridade. Aí xinga, fala isso, fala aquilo, vai denegrindo a imagem dessa ou daquela pessoa, porque ele sabe, porque o documento X diz isso e o documento Z fala aquilo. Eu me lembro de Santa Catarina de Sena, que foi chamar a atenção do Papa em Avignon. Mas ela foi lá conversar com o Papa para dizer para o Papa que ele precisava voltar para Roma. Mas ela não mandou cartas, vamos dizer assim, né? Nos tempos de hoje, ela não mandou o WhatsApp, não ficou falando pelo Twitter, ou sabe lá o quê, pelas redes sociais, denegrindo a imagem do Papa ou daquela outra pessoa. Temos que ter muita caridade. Ela foi, e assim é a nossa atitude. Nós devemos buscar aquela pessoa, conversar com ela, com caridade. Mas e se ela não escutar? Bem, se ela não escutar, agora é ela com Deus. Mas denegrir a imagem dessa ou daquela pessoa através das redes sociais, foi isso que os fariseus estavam fazendo. Denegrindo a imagem dos apóstolos e tentando denegrir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eles estavam com Jesus, estavam ali falando com Jesus, e Jesus, com classe, mostra para eles: eu sou o Senhor do sábado. Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça de podermos, sim, até enxergar os defeitos, mas vamos pedir a Deus a graça de tentarmos corrigir com a caridade devida. Isso eu estou falando para mim também. Eu preciso corrigir com a caridade devida. Porque quando é feito com caridade, demonstra-se que realmente a pessoa quer o bem do outro e não o mal. Mas quando começa a falar para um, falar para outro, e mostra para um e mostra para outro, e joga nas redes sociais e tudo,
fica muito difícil. Que Deus nos conceda a graça de vivermos a caridade, a correção fraterna, mas com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.